Muito obrigada, doutor Marias. Quero agradecer também que ele foi muito disciplinado, quase 22 minutos. Não precisou de nada, foi maravilhoso. Agora a doutora Débora Duprá vai continuar com sua intervenção. Boa tarde a todas e todos, meus companheiros e companheiras de mesa. Eu vou trazer, a partir da minha experiência profissional, o propósito é discutir, né, a consulta pública no Brasil. Eu vou trazer aqui coisas que no nosso cotidiano vêm gerando dúvidas e incertezas. A primeira delas é que a Convenção 69, a proposta dessa oficina é a consulta aos povos indígenas. No entanto, a Convenção 69 da OIT, ela trata, além dos povos indígenas, também dos povos tribais, e os define como sendo aos povos tribais, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam dos outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial. No Brasil, no governo do presidente Lula, foi baixado um decreto criando a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. E ao definir o que seriam esses grupos, a definição ela é em tudo coincidente com a definição que a Convenção 69 da OIT traz para povos tribais. E há coisa de 2 anos, o INCRA, a AGU, a Presidência da República, enfim, vários órgãos de governo se reuniram 3 dias em Lusiânia para fazer uma consulta invocando a Convenção 169 da OIT a respeito de alteração numa instrução normativa do INCRA que disciplinava a demarcação de terras de quilombo, né? Eu quero dizer isso só para nós termos noção de que universo de pessoas, de que universo de problemas, de que universo de, enfim, estamos tratando quando de destinatários dessas normas, quando tratamos do processo de consulta da Convenção 169 da OIT. Bom, entrando propriamente na consulta, o artigo 6º, ele determina que consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, depois voltamos a esse ponto, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente, né? Essa expressão diretamente, afetá-los diretamente, é outra que vem nos trazendo uma enormidade de problemas. Recentemente, nós fomos procurados por grupos indígenas, particularmente no sul do Brasil, mas todos os grupos indígenas do sul do Brasil, Caingangue, Xoclém e Guarani, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul especificamente, ao propósito de um chamamento público realizado pela CESAI, do Ministério da Saúde, que, ao eleger uma exigência para esse chamamento, que era ter a certificação de assistência social por parte da entidade que fosse prestar o serviço da saúde, ao eleger essa exigência, excluiu do rol de competidoras quase todas as entidades. Ao final da primeira etapa desse concurso, só uma entidade foi aprovada. E depois, por conta de recursos, mais 2. Então, na atualidade, nós temos no Brasil 3 entidades habilitadas a prestar a saúde indígena num sistema de convênio. Em relação a esses povos do Rio Grande do Sul, do sul do Brasil, significou retirar
deles, a entidade que prestava esse tipo de ação há mais de 6 anos e que foi, de certa forma, imposta a eles pelo próprio Estado brasileiro, que se chama Associação Rondonista, enfim, tem um nome parecido com esse. E eles ficaram em pânico. Fizemos uma reunião e descobrimos que essa exigência de ter o certificado de assistência social é uma exigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2010, para todo e qualquer tipo de convênio. Então, muito embora essa lei ela não tivesse por propósito nenhum grupo indígena, nenhum grupo quilombola, e ela acabou por atingir diretamente os grupos indígenas de todo o país. De todo o país, porque vieram reclamar de forma mais acentuada os indígenas do Rio Grande do Sul do Brasil. Mas o processo que se seguiu por conta dessa exigência da LDO acabou por atingir a saúde indígena de uma forma geral. Então, o que se faz numa hipótese dessa? A gente vai dizer que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é nula nesse ponto, porque não se fez preceder de uma consulta aos povos indígenas? Né? Mas não se fez preceder, a gente está falando de convênios, mas então ela teria também que consultar comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais, porque também são destinatárias de convênios firmados pelo governo com elas, ou com entidades que vão servi-las e que as afetam diretamente. Então, essa questão de direto ou indiretamente, eu vou voltar também nessa questão quando a gente não estiver tratando de medidas administrativas ou legais, para ver que também há um outro problema. Então, o que é direto ou indireto, eu acho que depende muito, e eu acho que é um ponto de reflexão. A outra é medidas administrativas. Eu trago como exemplo a recente reestruturação da FUNAI, que, assumidamente, não foi precedida de consulta às comunidades. Nós fizemos um encontro da Sexta Câmara no final do ano passado e houve uma polêmica enorme entre os procuradores se o Estado, ao se reorganizar, ele, de fato, precisa se submeter às entidades destinatárias dos seus serviços. Essa é uma dúvida grande, né? No caso da FUNAI, ainda havia um outro elemento que se adicionava a esse. Todos sabem que a FUNAI é uma instituição cheia de vícios. Aliás, como toda e qualquer outra instituição, mas essa talvez mais carregada de vícios próprios de um período em que se pensava a questão indígena de um outro modo. E o presidente da FUNAI, muitas pessoas que apoiam a questão indígena, sabiam que, se esse processo de consulta fosse levado a cabo, a reestruturação nunca viria. Né? Por quê? Pela capacidade de aliciamento que foram, por estratégias que foram sendo engendradas por servidores dessa instituição junto a esses grupos ao longo do tempo. Então, o próprio processo, ele já estaria, o processo de consulta, ele poderia estar contaminado de início, porque aqueles que levariam a cabo a consulta, eles tinham meios e modos de neutralizar a própria vontade dos indígenas a serem consultados. Então, nesse caso, né, em que não houve, de fato, a consulta, a medida administrativa diz direta e imediatamente com esses povos, porque a alteração na organização administrativa ela foi até a ponta, né? O que fazer? Né? E quando se mostra que a consulta ela pode gerar um vício de origem que a contamina. O que fazer? Bom, a outra coisa, e eu espero que os países que tenham vindo aqui tragam todas essas soluções, porque aqui para a gente as coisas estão feias. O artigo 6º, número 2, diz o seguinte: as consultas realizadas na aplicação desta convenção deverão ser efetuadas com boa-fé e de maneira apropriada às circunstâncias,
com o objetivo de se chegar a um acordo, né? Então, o primeiro objetivo da consulta é chegar a um acordo, né? E aí, com a palavra dos antropólogos, né? Porque, até onde eu sei, onde há um grupo humano, há desacordos fundamentais, né? Não são só episódicos, já há desacordos essenciais, existenciais, né? A produção de acordos é sempre um processo, também longo, tortuoso, né? E, enfim, considerar qualquer grupo humano como homogeneidades, com acordos já preexistentes, é incorrer em etnocentrismo, tal como pressupor que esses grupos não existam. Então, é preciso ter cuidado com isso, né? Achar que esses acordos, eles existam, enfim, ou sejam de fácil obtenção, é imaginar uma realidade humana quase que ideal, né? Realidade humana ideal, eu sei, doutor Marias, não me corrija, eu sei que eu estou errada, mas, enfim. Então, como é que a gente constrói esse acordo? Na semana passada nós tivemos, na Sexta Câmara também, na Procuradoria da República, um encontro de povos e comunidades tradicionais para discutir o acesso aos recursos genéticos, mas principalmente ao conhecimento tradicional agregado. E eles levaram um protocolo sobre a consulta. A primeira coisa que eles falaram era o seguinte: respeitem o nosso tempo. E, de fato, o acordo, né, ele, como é processo, como ele não é preexistente, como não é algo dado, ele demanda tempo, né, para o acordo ou para o desacordo, mas é um processo. Esse tempo, ele geralmente é incompatível com a providência que o Estado quer adotar. Eu estou ainda falando do Estado, né, das suas medidas administrativas e legislativas, porque quando a gente for falar da iniciativa privada, a coisa tende a piorar. Então, como compatibilizar esse tempo para a promoção do acordo? Eu não digo do tempo indígena, essa ficção, o tempo de várias comunidades, algumas mais rápidas, dependendo do objeto, outras mais lentas. Enfim, como compatibilizar esse tempo para a formação do acordo com as urgências administrativas ou legais, pelo menos alegadas, né? Então, esse é um outro problema que nós temos enfrentado. E se não se chegar a um acordo? Se passado esse tempo, não se chega a um acordo? O que é para se fazer no âmbito dessa consulta? Porque o propósito é chegar a um acordo. Antes de mais nada, nós ainda não chegamos ao consentimento, né? Enfim, o acordo pode ser a respeito até do seu desacordo, mas há que se chegar, né? Em algum momento, alguma decisão a respeito disso pode ser tomada e pode ser que se diga, olha, não chegamos a um acordo. O acordo que há é que não há acordo. Pronto. O que se fazer? Nós vamos prosseguir, então, com a consulta, tentando eternamente esse acordo? Bom, mas vamos supor, vamos passar para adiante. Se chegou a um acordo e o acordo é que não é possível o que está sendo proposto, em termos legais ou administrativos, ou seja, a comunidade não dá o seu consentimento. Doutor Marés entende que há aí um veto que inviabiliza a medida legal ou administrativa, né, doutor Marés? Mas vamos supor que a medida legislativa ou administrativa, ela atinja diferentes grupos indígenas, diferentes grupos quilombolas, diferentes populações, comunidades e povos tradicionais. Alguns digam sim e outros digam não, né? Mesmo que seja atingido um único grupo indígena, mas também seja atingido o restante da sociedade nacional. É razoável que numa sociedade plural, algum segmento dessa sociedade tenha o poder de veto, inviabilizando aquilo que se apresenta assim como interessante para o restante? É possível? Então, essa é uma questão que eu quero colocar. A diferença
por outro lado, se a medida legislativa ou administrativa, meu tempo está acabando, se ela atinge apenas aquele grupo, se aí é poder de veto. Agora, eu acho que se ela atingir apenas aquele grupo, não há o que discutir. Né? O domínio sobre a vida desse grupo é absoluto, o domínio que o grupo tem sobre a sua vida. Né? A Convenção 69 diz isso em vários aspectos. Então, se o empreendimento ele está situado dentro de, se a medida administrativa ou legislativa ela está situada apenas dentro daquela área, diz respeito única e exclusivamente àquela área, o Dário Yanomami está aí. Uma vez eu me lembro que o MEC chegou lá e falou, olha, temos aqui um projeto de educação intercultural, e o Yanomami falou, não queremos, podem ir embora, tchau, acabou. Entendeu? Agora, se a medida, ainda que seja dentro de um território indígena, ela produz efeitos para outros povos e comunidades, o exemplo clássico, geração de energia, né? Como é que fica o poder de veto? Continua sendo absoluto? Ou, nesse caso, havendo interesses de outras comunidades, é possível que entre em jogo também as falas desses outros atores, como no caso da Argentina, que, enfim, Buenos Aires quase alagada, né? Enfim, nós temos uma experiência muito, em termos de poucas experiências que temos com consulta, foi uma consulta essa que eu me referi há algum tempo atrás, do INCRA em relação a alterações na instrução normativa sobre demarcação dos territórios quilombolas. Foi muito interessante essa experiência, que foram 3 dias em que toda essa nova instrução normativa ela foi discutida artigo por artigo, alínea por alínea, inciso por inciso. Houve grandes consensos, mas houve dissensos. E, para resolver esses dissensos, foi formada uma comissão, digamos, intercultural, pluricultural, né, com representantes quilombolas, representantes do governo brasileiro e representantes de organizações de apoio à causa quilombola. Eu acho assim, até o formato da coisa, até aí estamos muito bem. Eu acho que é uma experiência muito interessante, a ser aplaudida em alguns aspectos, só que, na ocasião em que se formou essa comissão, nenhuma observação, nenhuma negativa daquele grupo dos quilombolas que participaram da comissão foi levada a sério. Nenhuma delas foi aceita. Mas, pior que isso, nenhuma delas foi respondida. Então, eu acho que, enfim, no meio dessas minhas indagações todas, se tem uma coisa que eu acho que deve ser definitiva e devemos exigir no plano da consulta, é que, pelo menos, se não concluirmos pelo veto, é que as falas dos indígenas, dos quilombolas, de quem seja que esteja sendo ouvido, deve ser levada a sério. Isso significa dizer que não aceitá-la importa um ônus para quem a recusa de apresentar razões ponderáveis, suficientes, que fundamentem a recusa, né, que fundamentem a não aceitação à fala daquele que está sendo consultado. Então, eu acho que há um ônus para o governo enormemente, enfim, para não aceitar o consentimento em qualquer situação. Fora aquela situação que eu digo que, dentro de um grupo específico, a medida que diz respeito apenas a ele, ela a negativa ela é definitiva. Por fim, eu sei que o meu tempo está acabando, eu só queria fazer
duas observações muito rápidas quando a gente não está tratando de governo, e sim de iniciativa privada, né, com relação principalmente a obras e empreendimentos. É porque o que nós estamos verificando aí na situação, de fato, é a absoluta assimetria das partes e a ausência de um papel importantíssimo a ser assumido pelo governo para garantir tudo isso que está, não só no artigo 6º, mas também no artigo 12, vir para um lado que está prejudicado nessa relação, né? E para fortalecê-lo, para garantir, portanto, que a consulta seja feita de acordo com as instituições de quem está sendo consultado, na sua língua, levando intérprete, fazendo que o procedimento, que o empreendimento, a obra, seja passível de conhecimento pelo grupo dentro da sua estrutura lógica, dentro da sua cosmologia, né? Dentro do seu universo. Agora, tem um problema também, além disso, a quem consultar. A resolução CONAMA, que ordena isso, e que é até muito interessante em vários aspectos, ela é a resolução 001. E ela tratou do meio físico, do meio biótico, do meio antrópico, nessa ordem, e sem que isso significasse, eu já ouvi dizer que isso significa um grau de importância, né, do primeiro para o último. Eu não acho que seja isso. Eu acho que ela acertadamente exigiu que primeiro se analisasse o meio físico, as implicações disso no meio biótico, para ver o impacto disso para o homem, que é o centro das nossas o centro da preocupação da Constituição de 1988. Uma Constituição, como disse o Dr. Marés, antropocêntrica. O homem, o centro das preocupações. O princípio da dignidade da pessoa humana é o norte axiológico dessa Constituição. Então, no entanto, essa resolução CONAMA 001, apesar dela ter todas essas virtudes, ela foi editada em 1986. E ela tem por principal preocupação o meio ambiente considerado em si mesmo. E ela diz o seguinte, que os povos impactados, o que é a área de impacto direto, qual a área de influência direta de um empreendimento? São os 10 quilômetros ao redor desse empreendimento. E o que a gente veio verificando ao longo do tempo é que o impacto nas pessoas, ele não coincide no mais das vezes, ou pelo menos não necessariamente, com a localização física do empreendimento. Às vezes, essa distância ela é muito superior, e esse impacto, por conta de deslocamentos de pessoas, enfim, ele se dá numa distância muito superior a essa de 10 quilômetros. Se a gente considera só essa distância de 10 quilômetros, e Belo Monte, eu sei que tem gente aqui, sabe o que é isso? Nós vamos ter uma quantidade enorme de grupos que vão ter a sua vida absolutamente alterada pelo empreendimento e que não vão ser consultados. Porque não são, por conta dessa resolução, considerados diretamente impactados. Bom, eu só chamo atenção para isso. Eu acho que, em relação a empreendimentos, nós temos aí um universo de questões a serem postas. Essa coisa de que quem faz o estudo é o empreendedor, né? Então, ele, de certa forma, também se sente autorizado a iniciar uma forma de consulta. A outra coisa, essa consulta da Convenção 69 da OIT, no nosso caso, que também prevê oitiva ao Congresso Nacional, ela é antes ou depois? Né? Vincula ou não o Congresso Nacional? Então, são outras questões postas. Mas eu já vi que eu passei demais do meu tempo. Eu acho que nós podemos fazer outras considerações por ocasião do debate. Muito obrigada.